Independência ou morte? No vídeo de hoje, um texto do pastor Eliseu Queiroz de Souza, publicado no jornal O Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de agosto de 1960. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O mês de setembro é um dos meses de maior significação histórica para o Brasil. É o mês da independência política da nação. A independência sempre foi desideratum de todas as nações, e tanto que todas as nações que a têm conseguido festejam com grande alegria e efeméride, ou seja, a data correspondente. Atualmente, as nações que ainda não são independentes lutam incessantemente pela sua libertação. Todas almejam sair do domínio estrangeiro. Assim é que o Brasil festeja com grande entusiasmo o dia 7 de setembro, data em que é relembrado o gesto de bravura e patriotismo do imperador Dom Pedro I, quando, à margem do riacho do Ipiranga, gritou intemeratamente: independência ou morte. Isso no ano de 1822. Mas dê-me licença, o rei Dom Pedro, onde vossa majestade já viu independência sem morte? A independência política do Brasil custou mais de 30 anos de lutas, durante os quais muitas vidas foram sacrificadas, a começar por Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado. Muitos outros foram também enforcados, decapitados, maltratados e desferrados, sofrendo assim os mais horríveis padecimentos por causa de um ideal cuja realização culminou com o fico e o grito de independência dado por Vossa Majestade. Não é nossa intenção falarmos aqui sobre a história do Brasil. Isso é da alçada dos historiadores e sociólogos que a isso se dedicam. Apenas fizemos este exórdio analógico para melhor entrar no assunto que pretendemos, o qual é da nossa alçada, para o qual somos chamados e ordenados, que é o assunto da libertação do homem do cativeiro do pecado para a salvação de Deus. A humanidade vive debaixo de uma grande servidão, da qual precisa ser libertada e independente. Esse domínio é o domínio de Satã, que tem se tornado o príncipe deste mundo. São João 12:31, 14:30 e 16:11, sobre cujo poder toda a criação geme, aguardando o dia da libertação. Romanos 8:23. Em prol da libertação da humanidade do poder das trevas, muitas vidas também foram sacrificadas. Muitos foram apedrejados, tentados, serrados, mortos ao fio da espada, desamparados, aflitos e maltratados. Hebreus 11:37. Contudo, cooperaram com Deus na grande obra de libertação da humanidade. Esses sacrifícios, essas vidas não seriam suficientes ainda para consumar a independência do homem. Houve um que veio predestinado por Deus para consumar tão grande obra. Este foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, quando lhe for entregue todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Agora, pela fé em seu nome, mediante o sumo suplício, todo pecador, todo homem pode ser livre e independente do domínio e do poder do diabo. Glória a Deus! Assim, o sacrifício de Cristo tem muito maior valor do que o daqueles que tombaram pela independência do Brasil. Estes morreram para dar uma libertação política e temporária. Cristo, porém, para trazer uma libertação eterna e universal, coisa esta de incalculável valor. E tanto que o preço do resgate
não podia ser outra coisa que não o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Emil Brunner, falando sobre este grandioso fato, disse: "Muito alto és, é o precioso, pero tão pouco puedo ser mais bojo." Nuestra Fé, edição castelhana, página 89. Na verdade, grandiosa era a escravidão do homem, que não podia haver outro meio de salvação a não ser o sangue do próprio Filho de Deus. Grande foi o seu sofrimento, mas pelo muito que padeceu, tornou-se Senhor de todos que nele creem. Não Senhor de uma só nação, mas da humanidade inteira, porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Isaías 53:4. É como disse Calbart, citando Calvino, que eu padeció em corpo e alma la ira de Deus contra el pecado de la humanidade inteira. Bosquejo de Dogmática, página 160, edição castelhana. Graças a Deus que a liberdade que Cristo nos dá é universal, eterna e verdadeira. Foi Ele mesmo quem disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." São João 8,36. Livres do erro, livres da condenação, livres do pecado, para servirem a Deus por Cristo em novidade de vida. Prezado leitor, se ainda vives sob o domínio do pecado e das paixões e concupiscências da carne, é porque certamente não aceitaste ainda a liberdade que Cristo quer dar. Vê bem que não há outra alternativa para ti, sendo independência ou morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6:23. A morte já houve em teu lugar, a de Cristo. Mas se rejeitares, morrerás tu. Liberta-te, pois, hoje mesmo da escravidão e da morte. A morte pelo pecado é a eterna separação da presença do Senhor, onde os ímpios padecerão para todo o sempre. Escolhe, pois, hoje, independência ou morte. Cristo quer e pode te libertar. Eliseu Queiroz de Souza. Depois de havermos terminado este pequeno artigo, chega-nos pela imprensa notícia de mais uma independência. Congo Belga, África, em cerca de 13 milhões de negros gozaram deste privilégio. Assim, assinalará doravante o dia 30 de junho, uma grande data para aquela rica região africana banhada pelo rio Congo. Apesar de naquele dia não ter havido mortos, todavia é sabido que em janeiro do ano passado morreram cerca de 71 pessoas em consequência do movimento pró-independência e mais outros 258 ficaram feridos. Oxalá queira o leitor, ao ler esta nota, tornar-se hoje independente por Cristo do reino das trevas, para livre do pecado que a atormenta, escraviza, explora e mata, tornar-se um cidadão do reino eterno de Deus e do seu Cristo. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.